Esse vídeo aqui é pra você, pastor, mas não é pra qualquer pastor não, é pro pastor covarde, medroso e omisso. Sim, aquele pastor carnal, que já caiu em pecado, tem pecado escondido e já não prega mais a doutrina do evangelho, não prega mais o verdadeiro evangelho. Tá perdendo membro da igreja, a igreja está se desviando no mundo, ela continua dentro da igreja, mas o mundo tá lá dentro dela. E está agora casada com o mundo, crentes carnais, mundano, dentro da igreja, porque o pastor perdeu a autoridade. O pastor faz vista grossa, é omisso e permissivo com o pecado. Negociou o púlpito da igreja, o altar da igreja, com o pecado no mundo. Negociou com o Deus Mamon, com o Deus da riqueza, das posses, das bênçãos carnais e materiais. E perdeu a força e a autoridade. Não tem pregado mais e a igreja tem virado o mundanismo uma bagunça. É carnaval, é dança, é teatro, viu? É coreografia, menos batismo com o Espírito Santo, menos conversão, menos vidas transformadas, e você não sabe o que fazer porque caiu na mão de Satanás, está preso no pecado de ser omisso, de ser covarde, de ser medroso. Então olha só, fica nesse vídeo, vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Aos pastores omisso, pastores covarde, pastores medroso, pastores que estão perdendo ovelhas para o mundo porque não tem coragem de disciplinar, de exortar, pastores que não têm coragem de pregar a verdade, falar a verdade para os membros da igreja, pastores que estão perdendo membros para o pecado, mas estão fazendo vista grossa, estão passando a mão ao invés de pregarem a doutrina do evangelho. Olha só o tema: a omissão dos pastores em exortar e corrigir, um perigo para a igreja. Um pastor covarde e medroso é tão perigoso quanto um prato de Satanás para a queda da igreja. O texto base é 1 Pedro capítulo 5, verso 2 e 3 na Bíblia NTLH, que diz assim mesmo: pastorei o rebanho de Deus que foi confiado a vocês, cuidando dele, não por obrigação. Olha só, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Façam isso não por ganância. Infelizmente, pastor, tu tem sido ganancioso. E muitos têm sido gananciosos, têm feito isso por causa do lucro, do dinheiro. Mas a Bíblia diz: mas não com ganância, mas com dedicação. Dedica-te ao rebanho que Deus te deu. Ame aquilo que Ele te deu, ainda que tu não tenha este amor em troca, porque tu estás fazendo isso para a glória de Deus, não para o reconhecimento humano, não para o ego das pessoas. Não procure mandar nos que foram confiados aos cuidados de vocês. Que tem pastor preguiçoso que não quer fazer nada, consagra 3, 4 para fazer o que ele quer enquanto ele recebe o dinheiro e fica na sombra, preguiçoso, covarde, medroso e omisso. Mas olha, a Bíblia diz: mas sejam um exemplo para o rebanho. 1 Pedro, você que lê a Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, verso 2 e 3 na Bíblia NTLH. Vamos trazer uma introdução. Primeiro ponto: a crise da liderança espiritual. A análise bíblica mostra que em todos os tempos Deus ele chamou líderes para guiar seu povo com autoridade, santidade e fidelidade. Entretanto, quando os líderes se tornam omissos ou corruptos e covardes e medrosos, o rebanho se perde. Hoje vivemos na realidade em que muitos pastores e líderes preferem agradar aos homens em vez de obedecer a Deus e cumprir o seu papel e o seu chamado. O texto de Pedro expõe a responsabilidade sagrada do pastoreio, não como patrões da fé, mas como exemplos vivos. Você tem que dar o exemplo. A análise forense que eu trago é a seguinte: o silêncio pastoral diante do pecado é uma forma de cumplicidade. Quando o pastor não prega para ti que tu tá em adultério, e ele não prega que tu adulteraste, ele está de acordo com o adultério. Ele está sendo cúmplice com você no pecado. E vai os dois para o inferno. Na lei humana, omissão pode ser crime. Na lei de Deus, omissão pastoral é pecado contra o próprio rebanho. Ezequiel capítulo 33, verso 6. Diz assim na Bíblia NTLH e Ezequiel: mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores, nesse caso eu considerarei o vigia como responsável pela morte dele, segundo a ordem bíblica de corrigir e exortar.
2 Timóteo capítulo 4, verso 2, na Bíblia, a mensagem de Eugênia H. Peterson diz assim: proclame a palavra com intensidade, não se preocupe com a opinião das pessoas, alerta, corrige, incentiva com paciência e bom ensino. A Didaquê, no capítulo 4, que é um documento antigo que data de mais ou menos 1500, da era antiga, né, dos pais apostólicos, diz assim: repreende o teu próximo sem ira, mas com paz, como tens no Evangelho. Viu, pastor? Repreende, porque é uma ordenança de Deus, é uma ordenança do Espírito, uma ordenança da Bíblia. Hebreus capítulo 2, verso 6. Porque o Senhor corrige quem ama. Se você tá com medo de perder o dízimo, perder a oferta, viu, perder o cachê, perder aquela ajuda, cuidado, porque tu pode ir com essa ajuda, com esse dízimo, com essa oferta, pro inferno e juntamente com esse crente, se tu não corrigir ele, se ele está em pecado. Corrige, prega a verdade no teu púlpito, para de ser omisso, para de ser conivente e permissivo com o pecado que o diabo já está cirandeando no púlpito da tua igreja. Satanás tomou posse do púlpito da tua igreja. Ele manda e desmanda. Lá ele faz como ele quer. Ele tem os fantoches, tem os dançarinos, bailarinos. Lá ele tá fazendo o que ele bem entende, tá pintando da forma que ele achar bonito. E isso você está permitindo porque tu já caiu na mão dele. Tu negociasse com Satanás o púlpito e o altar da tua igreja, e ele está pisando na doutrina, pisando na verdade. Olha só, o padrão de Deus nunca foi um pastoreio silencioso. O amor genuíno se manifesta em advertência e disciplina. Terceiro, a omissão pastoral como negligência espiritual. Ezequiel capítulo 34, verso 2 e 4. Os pastores que se apacentem a si mesmos e não as ovelhas, são julgados por Deus. Se você é um desses, te prepara, porque ele vai te esperar lá do outro lado. Você pensa que Deus está fazendo vista grossa com isso? Ele está te esperando do outro lado dessa situação, e é lá diante do trono branco que ele vai te pegar. Isaías capítulo 56, verso 10 e 11 da Bíblia NTLH diz: os vigias são cegos, todos eles não entendem nada, são cães mudos que não podem ladrar. É assim que tem feito esses pastores que só estão na igreja, só estão fazendo o trabalho de Deus por causa de um salário, por causa de um cachê, e infelizmente uns porque gostam do adultério, gostam da fornicação, e estão fazendo isso, estão deixando o pecado imperar, porque o pastor deita com a líder do círculo de oração, porque esse pastor covarde, omisso, carnal deita com a jovem do grupo de jovem, com a adolescente. Infelizmente essa é uma verdade que muitos não pregam, mas cria vergonha na tua cara, pastor, e volta ao primeiro amor. Abandona o teu pecado enquanto é tempo. A análise que eu trago é a seguinte: a Bíblia compara líderes omissos a cães mudos, incapazes de alertar o rebanho do perigo. O pastor que é carnal, que está em pecado, que é negligente, que é covarde, que é medroso, não vê mais o inimigo, ele já deixou na mão do inimigo. Ele deixa o inimigo fazer o que quiser na vida do crente. Quando ele abre o olho, já é tarde. O crente já está no mundo, a crente já está na carne, a igreja já é carnal, a igreja está pior do que o carnaval. Por quê? Porque o pastor é covarde e omisso. Viu, pastor? Abre os teus olhos. Esse vídeo é para ti mesmo, é para ti que é pastor, tem chamado de pastor, mas não é para qualquer pastor, é para o pastor omisso, covarde, medroso e carnal. Esse vídeo é para ele. Olha só, eu trago uma análise forense espiritual. A negligência pastoral ela é comparável a um sentinela que não toca a trombeta quando o inimigo se aproxima. O sangue das ovelhas perdidas será requerido de suas mãos, como está em Ezequiel 33, verso 6. Quarto, a modernidade e o liberalismo dentro da igreja, que é um ponto que nós temos visto muitos pastores liberais e modernos trazendo modismo para a igreja. Não pregam mais a doutrina, não pregam contra o pecado, não prega contra a vaidade, contra a sensualidade. Uns até permitem usar brincos, até homens, até obreiros, cantores sobem nos altares de brinco. Pois é, estão fazendo tatuagem direto, estão em fornicação, e o pastor sabe que no grupo das adolescentes, dos jovens, viu, já está tendo imoralidade sexual. No círculo de oração tem adultério. Infelizmente alguns pastores até se deitam com jovens da igreja, com senhoras do círculo de oração, com a liderança, com a secretária. Aí sabe por quê? Porque ele não faz nada, já perdeu a força, está na mão do diabo, está em fornicação e adultério, omisso, covarde, medroso. Deus
vai prestar conta contigo e ele vai te chamar para um acerto de conta. 2 Timóteo capítulo 4, verso 13, em Cartas para hoje de J.B. Phillips, diz assim: pois chegará o tempo em que as pessoas não suportarão o ensino sadio, procurarão mestres que lhe digam apenas aquilo que querem ouvir. Esta é uma realidade a qual, viu, você, pastor, tem que encarar. Isso é um fato, é uma realidade, mas tu tens que ser fiel e permanecer pregando a verdade de Deus, independente de pessoas que aceitem ou não. Agora, se tu tá fazendo o que tu estás fazendo com medo de perder as ovelhas, de perder as pessoas, então vou te falar uma coisa: tu vai caminhar com elas para o inferno. A Bíblia NTLH diz assim mesmo, ela diz lá, vão seguir suas próprias vontades e ajuntarão mestres para lhe ensinarem somente o que agrada aos seus ouvidos. É verdade, essa é uma realidade. Olha só, muitos pastores se dobram às pressões modernas: relativismo moral, teologia do bem-estar, culto à autoimagem. São esses três polares aí que têm envergado a autoridade desses pastores, tem forçado esses pastores a se prostrar diante disso. E, infelizmente, isso é uma realidade. O relativismo moral, a teologia do bem-estar, nós estamos bem, tá tudo tranquilo. O culto à autoimagem, nós estamos bonitos, nós estamos belos, tá tudo ok, é assim que a gente ama, é assim que a gente gosta. Pastor maravilhoso, pastor legal, pastor que não cobra, pastor que não prega contra, que não corrige, que não combate. Esse é o pastor do Satanás, é o pastor do diabo, é o pastor do inferno, é o pastor do engano, o pastor do falso evangelho, é o pastor do oba-oba, é o pastor do amor. Mas eu não estou falando do verdadeiro amor, eu estou falando do escudo que muitos usam, dizendo que não fazem o que deve fazer porque amam muito. Pois é, tu vai com este amor pro inferno junto com aqueles que tu diz amar, que tu não amas de jeito nenhum, porque se tu amasse, quem ama fala a verdade, quem ama não mente, quem ama não esconde a verdade, porque somente a verdade liberta e transforma, somente a verdade tem o poder de libertar o mais vil pecador. Agora, se o pastor esconde a verdade, ele não te ama. Se tu esconde a verdade dos teus liderados, tu és um falso pastor. Se tu não prega a verdade, não fala a verdade, não corrige pela verdade, não exorta pela verdade, tu és um falso pastor e estás caminhando para o abismo. E essa é uma realidade. Muitos pastores se dobram às pressões modernas, relativismo moral, teologia do bem-estar, culto à autoimagem. Ao invés de confrontar o pecado, optam por uma falsa amabilidade e põem este escudo do amor à frente dos seus fracassos, das suas derrotas, das suas carnalidades, das suas fraquezas. Põe esse escudo da amabilidade na frente para se defender e ficam por trás, tangidos pelo medo, pela covardia, porque não passam disso, medrosos e covardes. Olha só, parte 5, o perigo da falsa amabilidade. Provérbios capítulo 27, versos 5 e 6 diz assim: mais vale a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo. O amigo fala a verdade, mesmo que essa verdade venha ferir o ego dessa pessoa. E o verdadeiro crente, o profeta de Deus, o ministro de Deus, o verdadeiro que ama as almas de fato, ele prega a verdade que fere, e sim, fere o ego, mas sara a alma e cura um espírito torto. Apocalipse capítulo 20, capítulo 2, o verso que é o 20, Jesus repreende a igreja de Tiatira porque o líder permitia a imoralidade de Jezabel. O que tem de pastor permitindo imoralidade? Infelizmente, alguns deles gostam porque são imorais também. Eles permitem que isso esteja na igreja porque eles são imorais. Eles são adúlteros de coração e alguns são adúlteros imorais de prática, são fornicários. Traem as suas esposas com a secretária, com jovens, com mulheres do círculo de oração,
estão, que ainda não foram libertas, que ainda não foram transformadas, porque onde não tem doutrina, não tem a verdadeira doutrina do Evangelho, a doutrina que corrige, que exorta, a doutrina que faz a pessoa vir para renunciar à carne, renunciar ao mundo, aonde não tem esse Evangelho, que doutrina que faz a pessoa renunciar, tem carnalidade, tem prática de imoralidade sexual, e Jesus repreende a igreja de Tiatira porque o líder permitia a imoralidade sexual. O pastor que só acaricia e nunca corrige cria ovelhas mimadas e carnais, propensas a cair no abismo. Ovelhas sem disciplina não se tornam discípulos, nunca. Quem não é disciplinado nunca se torna verdadeiro discípulo de Cristo, mas consumidores religiosos. Essa é a realidade. Tem crente que não passa de um consumidor religioso, nunca é um discípulo. Não tem prazer na missão, não tem prazer na evangelização, não tem prazer no ministério da igreja, não consegue trabalhar, não se esforça para fazer o ID, para cumprir o chamado. É só um consumidor de religiosidade. Sexto, disciplina espiritual. Mas olhe lá, esse crente não faz essas coisas boas, mas é um ótimo adúltero, fornicário, fofoqueiro, é um ótimo briguento da igreja, é o crente que mais dá problema, é o crente que só arruma problema, é o crente que só vê falha, é o crente que só vê desgraça na igreja, porque é um crente carnal, é um crente que não foi liberto, porque não foi disciplinado, não é discípulo de Cristo. Sexto, disciplina espiritual, um mandamento e não uma opção. 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 7 na Bíblia, a mensagem diz assim: vocês toleram o pecado em nome da liberdade, mas um pouco de fermento estraga toda a massa, diz o apóstolo Paulo. Infelizmente, o que você chama de tolerância, o reino de Deus vê como desgraça. O Didaquê, que é o documento antigo que data de mais ou menos 1500 depois de Cristo, no capítulo 15, é um documento apostólico da igreja primitiva, diz: reprovai uns aos outros. Quer dizer, reprova se está errado, se está errado tem que reprovar. Reprovai-os uns aos outros, não com ira, mas com a paz, como tendes no Evangelho. Pois é, o Evangelho é exemplo, como Jesus mesmo repreendeu. A disciplina não é crueldade, é um ato de amor. A ausência dela é traição à santidade de Cristo e ao rebanho. O pastor que não te disciplina quando tu erra, quando tu estás carnal, quando tu estás torto, quando tu estás trilhando o caminho errado, mesmo sabendo que é o certo, ele não te disciplina, tu apronta, vive aprontando, levanta para cair, levanta para aprontar, vive aprontando, não te liberta, não é transformado e ele não faz nada. Então, sabe o que ele está fazendo? Ele está te traindo. Ele não prega a verdade para ti, ele não fala a verdade, não corrige, não te exorta. Ele está traindo Jesus Cristo, está traindo a Bíblia, está traindo o Espírito Santo, traindo a igreja, está te traindo. Sétimo, as consequências da omissão pastoral. Olha só, vamos ver algumas consequências da omissão pastoral. Primeiro, igrejas carnais, membros cheios de práticas mundanas, como está em Gálatas 5, versos 19 e 21. Segundo, perda de autoridade espiritual. Líderes que não corrigem não têm autoridade sobre demônios, nem sobre a carne. São sujeitos a todos os tipos de influência demoníaca no altar, que é o que a gente tem visto nas igrejas evangélicas. Demônio em cima do altar, cantando, pregando, ministrando, fazendo as suas imundícias em cima do altar. E demônio que está levando mulheres sensuais, homens sensuais, vaidosos para cima do altar, para servir de falso exemplo, porque o pastor da igreja, que é omisso, covarde, viu? Ele não tem mais autoridade, ele perdeu a autoridade espiritual, e os demônios tem cirandeado na igreja e no ministério dele, e a carne tem fluído as obras carnais, muitas obras carnais no meio da igreja, no meio do povo de Deus. O crente que não é corrigido, que não tem doutrina na igreja, ele é um crente carnal. Essa é a realidade. Terceiro, corrupção coletiva. Quando o pecado é tolerado, o corpo inteiro adoece. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 7. Se o pastor está fazendo vista grossa com o pecado, ele está te levando para o abismo. Se ele não trabalha em cima da questão do pecado, toda a igreja corre o risco de cair no abismo. Pois é, porque todo o corpo adoece, o câncer toma conta de todo o corpo, e esse câncer chama-se pecado mundano que entrou na igreja. Quarto,
Juízo de Deus sobre a liderança. Ai dos pastores que destroem e desprezam as ovelhas. Está lá em Jeremias, capítulo 23, verso 21. Mas tem, Paulo, na igreja, tem muito deles. Eles estão lá na igreja por causa do dízimo, por causa da oferta. Não estou dizendo que não deva dar o dízimo, nem deva dar a oferta. Não estou dizendo que não deve contribuir. Mas muitos permanecem ali por causa do que está entrando e não por causa do bem-estar da igreja. Enquanto que membros estão se perdendo, estão caindo no mundo, estão se prendendo pelo pecado. Por quê? Porque o pastor não trata com o pecado, não combate o pecado prende. O pecado, ele é comparado como um soberano vassalo, como se fosse um faraó da carne que governa e escraviza o ser humano. E o que tem de crente escravizado pelo pecado, porque o pastor fez vista grossa, deixou, parecia que era um pokémonzinho, era inofensivo e acabou no que deu. O crente deu escândalo ou então foi para o mundo e mora dessa está lá provando do pecado na carne, está lá preso no pecado novamente, escravo no mundo. Oitavo, o chamado ao arrependimento e restauração da liderança. Mas não pense esse pastor que Deus não vá cobrar dele, vai cobrar, já vimos isso agora há pouco. Vamos ver, o chamado ao arrependimento e restauração da liderança. Olha só, Atos capítulo 20, verso 28 na Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz: cuidem de vocês mesmos e do rebanho e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo colocou vocês como bispos para cuidarem da igreja de Deus. Deus não te colocou lá para te ser famoso, Deus não te colocou lá para ter uma agenda mega cheia, Deus não te coloca lá porque tu vai ser reconhecido nos Estados Unidos, na África, você vai para a França, para algum outro país. Não, Deus te colocou lá para você apacentar o rebanho, cuidar da igreja de Deus. Foi para isso que Ele te colocou lá. Se apareceu alguma outra coisa para te fazer, cuidado, porque o diabo pode estar te tirando do foco de Deus, do teu chamado, fazendo você descumprir o chamado para cumprir uma agenda. Cuidado, porque muitos têm caído nessa cilada. Cuidem do rebanho de Deus, chamado ao arrependimento e restauração da liderança. 1 Pedro capítulo 4, verso 5 diz: e quando o Supremo Pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Tem pastores que deixaram de acreditar na igreja. Por quê? Porque esperavam algo da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse algo não vem somente da igreja. Tem algo maior que vem de cima, tem algo maior que vem do céu, tem algo maior que vem após o arrebatamento, após o tempo do galardão. Aí você vai receber de Deus aquilo que é glorioso, a coroa que nunca perde o seu brilho. Cuidado, porque se você está pensando só neste mundo, tu és um desgraçado, miserável, carnal, pecador. Infelizmente, Deus ainda chama líderes a retornarem à postura de vigilância, disciplina e exemplo vivo. Nono, aplicação prática para os pastores de hoje. Não trocar a fidelidade pela popularidade, que é o que muitos estão fazendo. Deixem de ser fiel a Deus para ser popular nas redes sociais, em congressos, nos outdoors da fama. Também, corrigir com amor, mas sem covardia. Estabelecer disciplina bíblica, não como tirania, mas como zelo. Com zelo, faça isso com zelo. Não como você achando que é superior a alguém, como muitos acham que são. O cara é desgraçado, miserável, pecador, lambaio, escravo do pecado. E ainda quer mandar nos outros. Se ele não cuidou nem dele ainda, ele é escravo dos próprios apetites, dos próprios prazeres. Na frente de todo mundo ele parece um pastorzão santo, mas nas ocultas, viu, é carnal, quase um diabólico, infelizmente. E quando pegam as ovelhas de Deus, quer trabalhar como se ele fosse o faraó, quer mandar, como se ele fosse o governador da igreja, como se ele fosse o dono daquela pessoa. Vigia, meu irmão, vai cuidar da tua vida. Quando você tem crente de verdade do teu lado, viu? Quando você dá bom exemplo, você consegue verdadeiras pessoas que estão dispostas a te ajudar na obra. Não precisa você fazer força, não precisa ameaçar, não. Deus envia obreiros certos para o pastor certo, para a igreja certa. Vamos lá, continuando. Ser exemplo de vida, não apenas pregador de púlpito. Olha só, 10º para a gente concluir. A voz profética não pode ser silenciada. Um pastor omisso é como um médico que, vendo câncer, prescreve analgésicos para não ofender o paciente.
O rebanho não pertence ao pastor, mas a Cristo. Quem não cuida dele com zelo será cobrado pelo Supremo Pastor. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, verso 16: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Fica com Deus, que Deus abençoe a tua vida. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Vigia, abre a tua boca, fala a verdade, prega a verdade, corrige, disciplina, exorta, põe no eixo, arruma a casa, ajeita a igreja de Deus, deixa Deus te usar. Para de ser covarde, não fica com medo, porque vão me escandalizar, porque alguém sabe da minha fraqueza. Dobra o joelho, pede perdão a Deus e arruma a casa, arruma a tua vida, porque Deus está te chamando para um conserto, Deus está te chamando para arrumar as coisas. Põe as coisas em ordem e deixa Deus trabalhar. Fique com Deus, compartilha, comenta, se inscreve, segue a gente aí e até a próxima.